todos. Essa apresentação que estamos entre amigos. E eu quis trazer para esta tarde uma reflexão sobre a vida de uma pessoa que teve uma história de vida bastante distinta das pessoas comuns e que revelou-se em toda a sua trajetória como um ser mais que especial, como colocamos aqui, pelo legado que ele nos deixou, por toda a sua história de vida. Refiro-me a Gandhi, que é muito conhecido, principalmente pela sua luta, pelo movimento de independência da Índia, mas que também deixou um legado espiritual que serve também de bússola de orientação para todos nós que estamos nesse caminho de descoberta e de conhecimento de si mesmo. Gandhi, ele, como dizemos, ficou conhecido por essa batalha que ele travou em prol da independência da Índia e também contra outras práticas discriminatórias, mas ele também travou durante toda a sua vida, desde a infância, uma batalha também pessoal, uma batalha contra si mesmo durante todo o seu período de vida. Isso foi muito forte na vida dele. Quando a gente lê seus relatos autobiográficos, ele fala muito, ele expõe muito esse lado pessoal dele, essa luta constante para alcançar a perfeição, para se libertar no sentido, como coloca a filosofia oriental da Índia, hinduísmo, e alcançar o que na religião hindu se chama é conhecido como moksha, que seria essa libertação, né? Ou numa definição, talvez até um pouco, uma conotação mais cristã, a salvação mesmo da alma. Então nós preparamos aqui um pequeno slide. Iniciamos com essa indagação: quem foi Mahatma Gandhi? E a trajetória de vida dele, iniciamos com a data do nascimento, que nasceu em 2 de outubro de 1869, na cidade de Porbandar, na Índia Ocidental, e teve como ocupação, exerceu a função de advogado. Isso contribuiu bastante para que ele pudesse levar à frente toda essa luta em prol dos direitos das minorias, né? Não apenas através da palavra, da fala, dos discursos, mas sobretudo também através da própria ação, né, no exercício da função da advocacia. E ele depois ficou muito conhecido, né, por todos nós como Mahatma, que em sânscrito significa grande alma. Alguns autores colocam que o próprio povo lhe deu esse título, né, de Mahatma. Mas em outra biografia nós encontramos também que teria sido Tagore, grande poeta também indiano, mundialmente conhecido, universalmente conhecido, e que era muito também amigo do Gandhi e teria dado esse título a ele, de Mahatma. Bem, seja de onde partiu, de fato foi um título justo significou essa pessoa de Gandhi, né? Mas como perguntávamos antes, quem foi o Mahatma Gandhi? Essa pessoa franzina, de pequena estatura, né? Usava um óculos bifocal, vestido com uma túnica branca, simples,
andava descalço, raramente com sandálias, né? Por isso que calçava ele. E obviamente que chamava a atenção de todos, sobretudo na Europa, pela forma como se vestia, com a pouca roupa que utilizava, mas que, no entanto, apesar de todo esse perfil, né, de uma pessoa frágil, franzina, foi uma pessoa extremamente forte, né, naquilo que fez, foi uma pessoa com uma grande determinação, foi uma pessoa que revolucionou, né, toda uma história utilizando armas simples. Não armas de fogo, munições, mas armas simples como a verdade, a não violência e o silêncio. As 3 armas que Gandhi utilizou e que, quando buscamos, através de uma reflexão, entender como uma pessoa, uma única pessoa, foi capaz de realizar toda esta revolução que realizou Gandhi. Somente uma grande alma, uma Mahatma, que teve um fim trágico, porque foi assassinado em 30 de janeiro de 1948, quando completaria 80 anos de idade. Mas nós queríamos focalizar aqui não exatamente a trajetória política de Gandhi, mas como o próprio título da palestra sugere, a sua espiritualidade, né? A sua vivência espiritual. E para isso nós vamos iniciar mostrando um pouco como se desenvolveu a personalidade de Gandhi, né, desde a sua infância, na Índia, onde ele nasce, com a educação familiar, onde ele recebe a educação familiar, escolar e a sua formação religiosa. Então Gandhi, ele viveu num ambiente assim, muito harmonioso, né? Os seus pais eram bastante religiosos, sobretudo a sua mãe, e Gandhi, ele recorda muito esse período da infância, referindo-se ao pai como uma pessoa muito honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa determinada na vida, e que, apesar de pouca formação cultural, sempre buscou, né, estar cercado de pessoas que tinham uma formação religiosa, né, uma cultura religiosa, e que isso pudesse servir para a educação e o crescimento dos seus filhos. Né? Então Gandhi recorda muito disso, do período em que ele, na sua casa, né, recebia visita de pessoas de várias religiões. Esse cabedal cultural foi muito importante, né, para a sua formação. Pessoas que eram cristãs, da religião muçulmana, os monges jainistas, que também chegavam para conversar com o pai dele e os seus amigos. E ele até narra uma coisa interessante, engraçada, porque ele diz que na casa dele, os devotos jainistas, que são bastante, digamos assim, um pouco mais ortodoxos nas suas práticas, no seu ascetismo, na casa dele eles comiam coisas que eram proibidas na vivência espiritual deles, na prática espiritual. Né? É interessante essa confissão de Gandhi. E a sua mãe, ele fala que era uma mulher extremamente devota, ela era uma devota Vaishnava, que é um ramo do hinduísmo, que cultua a manifestação de Vishnu nas suas várias encarnações, como Rama, Krishna, e ela estava sempre cantando orações, jejuando. Ela jejuava bastante, ela cumpria aqueles períodos de jejum da religião, né? Ele conta até que muitas vezes ela só se alimentava quando o sol despontava no horizonte. E por muitas vezes ela ficou sem se alimentar
porque o sol não saía. Conta até que ele e seu irmão enganavam, mentiam, dizendo que o sol tinha saído. Então ela ia lá pessoalmente conferir, e quando constatava que não havia sol, brincando, dizia: uma pena que o sol foi embora, vou continuar o meu jejum. E tudo isso marcou muito sua vida, porque mais à frente ele vai dizer que essa prática do jejum é muito importante, e foi muito importante para ele, né? Ele também vai recomendar isso. E muitas dessas vivências ele vai atribuir aos ensinamentos da sua própria mãe. Bem, mas um detalhe é que ele casa muito jovem, seguindo também a cultura da Índia, né? Ele casa aos 13 anos e a esposa também na mesma idade, 13 ou 14 anos, segundo outras fontes. De maneira que é um casamento assim, bastante precoce, mas assim que é na cultura indiana. E depois ele, aos 18 anos, ele vai a Londres para se formar, para realizar o estudo de Direito na Universidade de Londrina. E isso causa um pouco de apreensão na sua mãe, porque ela temia que lá ele fosse se imiscuir com práticas que pudessem o torná-lo impuro. Na realidade, quando ele decide ir a Londres e deixar a Índia, ele já está descumprindo uma regra da sua casta, pertencia à casta dos comerciantes e artesãos, que não permitia que deixasse o país para estudar na Inglaterra. Então ele já descumpre essa regra, né? Mas aí a mãe insiste e recomenda bastante para que ele adote uma conduta retilínea em Londres, né? E pede para que ele se mantenha sexualmente puro, pede para que ele não ingira carne e bebida alcoólica. São as 3 coisas que ela pede para que ele não realize. E ele, ao início, ele come carne, ele descumpre algumas coisas, mas ao fim ele vai se adequando, né? Lá também ele vai ter contato com o vegetarianismo, na sua dificuldade, hoje já imaginem nessa época, encontrar restaurantes vegetarianos no centro de Londres. Obviamente que ele vai ter um choque também cultural, ele até diz que as vestimentas, ele não conseguia se adequar àquele modo de se vestir do inglês, sobretudo o chapéu, que ele demora para aprender a utilizar o chapéu. E lá também, esse restaurante, vai ter em Londres o primeiro contato com a teosofia. Então esse é um dado interessante para nós, porque Gandhi ele conheceu a Blavatsky e Annie Besant, bem como a outros teósofos. Ele teve contato, inclusive com a Annie Besant, ele compartilhou algumas questões políticas também relativas à independência da Índia, que pelo tempo não vem ao caso a gente narrar aqui, mas ele diz que com esse contato prévio com a teosofia, isso despertou nele o interesse de reestudar ou de conhecer mesmo a sua religião de origem, o hinduísmo, que naquela época era bastante difamada pelos missionários cristãos que se encontravam na Índia. Então o que se dizia eram coisas terríveis, né? E que eles eram idólatras, adoradores de vários deuses e coisas do tipo. Aquilo ali marcou muito também a personalidade de Gandhi, né? Tanto para depois, mais à frente, ele cotejar o cristianismo com outras religiões. Há um fato até que isso já bem depois, quando ele já era bastante conhecido, né? E perguntavam por que ele não aceitava o cristianismo, e um jornalista ele responde, né? Eu aceito ao seu Cristo e ao seu Evangelho, mas não o seu cristianismo. Na verdade, um missionário cristão que queria convertê-lo. Isso é bem interessante, né? É paradigmático, porque parece paradoxal, mas na realidade ele aceitava todos os princípios básicos do cristianismo,
Eles precisam da tolerância, do amor fraternal. Entretanto, não compartilhava, obviamente, com a violência que os cristãos praticavam. E ele vai conhecer, então, algumas obras da teosofia, vou apresentar aqui rapidamente, que é a Voz do Silêncio, ele vai ler, né? Algumas obras de Annie Besant, essa Luz da Ásia, de Edwin Arnold, que é bem conhecida também, sobre a vida de Buda, e há uma aula sobre a vida de Krishna, que ele também vai conhecer e vai despertar nele o interesse pelo estudo do Bhagavad Gita. Ele conhecia, né, essa obra aqui, mas que ao ler a forma poética da obra, ele vai ter assim, muito mais entusiasmo para o seu estudo. Ele até fala também que, ao princípio, convidaram para esse grupo que havia, né, de estudiosos, inclusive teósofos, convidaram para ler o Bhagavad Gita, e ele, envergonhado, porque, embora indiano, ele mal conhecia o texto e mal sabia o sânscrito, né? Então ele vai recuperando tudo isso ao longo da sua vida. Na África do Sul, ele desperta a sua consciência social, porque ele, ao se formar, ele sai de Londres e vai para a África do Sul, a convite para trabalhar como advogado no caso de uma firma indiana que estava com a causa na África do Sul, mas ali ele se depara com tantas injustiças, tantos problemas sociais, sobretudo a questão relacionada aos imigrantes indianos que viviam ali também, né, e que eram explorados. Eles tinham que pagar imposto para se manterem no local, e isso acabava gerando uma dependência econômica que reduziam eles a uma condição de escravos, porque eles não conseguiam quitar a dívida e ficavam ali permanentemente, né? E uma outra questão também que ele vai defender é uma lei que foi promulgada à época, onde reconhecia apenas o casamento cristão. Então, obviamente que os indianos e muçulmanos, que eram de outra religião, eles, quando morriam, né, os bens não ficavam para os filhos, né, o direito de herança. Então, é uma coisa assim terrível. Ele vai também advogar essa causa. Aqui a gente, pelo tempo, não vamos nos deter. Fizemos aqui um pouco essa linha do tempo, né? Do que falamos agora da infância, quando ele sai para estudar fora. Mas as muitas frentes de batalha de Gandhi seriam essas: a discriminação racial e a segregação de castas, porque também vai lutar veementemente contra a questão das castas na Índia, que nós sabemos que existe essa divisão de castas, né? E a discriminação que existe contra os párias, né? Os brahmanes são considerados como uma casta privilegiada, né? E o Gandhi não aceita isso de maneira nenhuma. E ele começa, nós vamos ver mais à frente, a realizar um trabalho quase hermenêutico mesmo, para demonstrar que as escrituras sagradas do hinduísmo não adotam, né, esse sistema discriminatório, né? Na verdade, seria uma interpretação equivocada, né, dos religiosos. Ele faz um exercício mental, né, para chegar a essa conclusão. A luta pela independência da Índia, a conscientização do uso da não-violência, ações em defesa das minorias. Aqui também nós podemos até colocar os animais, porque ele também vai... Eu acho que ele não teve tempo suficiente para se dedicar a esse tema, porque ele trabalhou muito do lado humano, mas ele também vai combater a vivissecção, né, que é os experimentos realizados com animais em laboratórios, né. Eu colocaria até aqui também a caça aos animais, que era uma prática comum entre os ingleses nessa época, tantas outras coisas. E a posição de combate às leis discriminatórias, à pobreza e à fome. Essas são uma de suas muitas frentes de batalha, mais principais. Mas os princípios adotados por Gandhi para lograr o êxito
foram 3 princípios básicos. Primeiramente, a tolerância religiosa. Gandhi ele parte do princípio de que todos nós devemos ser tolerantes com as demais religiões. Não existe uma religião melhor que a outra, uma religião única. E ele questiona um pouco também a utilização do termo tolerância, porque tolerância dava uma ideia de que se estava apenas aceitando, né, o ponto de vista do outro, mas sem realmente haver, né, o desejo íntimo de conhecer mesmo a religião alheia, né, de conhecer os seus livros sagrados, de estudar mesmo, mas apenas tolerar. Então, mas ele buscou outro termo que pudesse ser mais adequado e não encontrou. Por isso aqui colocamos aqui tolerância religiosa. Inclusive a palavra, quando nós falamos intolerância religiosa, também não seria menos adequado ainda, né? Porque já suscita a ideia, quando falamos da palavra intolerância, de ser intolerante mesmo, né? A rinça, a não violência, um princípio básico da filosofia oriental como um todo, que vai estar presente em todos os textos sagrados, em todos os sistemas religiosos, do yoga e do pensamento oriental como um todo, né? A ideia de que o ser humano não deve, né, praticar violência contra outro ser vivo. Isso também é um princípio básico do budismo. E Gandhi vai incorporar essa ideia, né, na sua filosofia, para não tolerar, e agora utilizamos a palavra intolerância, porque agora se adequa bastante, não tolerar nenhuma forma de violência, nenhuma forma, em qualquer circunstância. Então, ele também vai sofrer um pouco com isso, né, porque vai chegar momentos em que, durante os conflitos, obviamente que, tanto da parte dos seus seguidores, como da parte de outros, a violência ela vai existir, né? Mas ele sempre estava relembrando essa ideia. E a Satyagraha, que seria, aqui eu trouxe várias traduções, isso aqui é desenvolvido pelo próprio Gandhi, né, que seria o apego à verdade, o caminho da verdade, ou a busca da verdade, força da verdade, mas que traz essa ideia de firmeza e de constância. Para ele, a busca da verdade, esse apego à verdade era essencial para que se descobrisse o caminho verdadeiro, o caminho certo. Se não houvesse esse direcionamento, né, essa visão dirigida à verdade, dificilmente se poderia chegar a um caminho certo, um caminho correto. E então esses princípios vão ser adotados por Gandhi para que, na verdade, a Satyagraha, como nós vamos ver, vai se tornar muito mais que uma filosofia, mas na verdade um verdadeiro caminho espiritual desenvolvido por Gandhi. Os ideais defendidos. Ele defende a criação de um Estado autônomo, a Índia, logrou êxito, né? Em parte, acabou sendo dividida. Pregava a não violência como forma de protesto e método para alcançar a vitória em qualquer tipo de causa. Toda e qualquer prática religiosa deve ser consentânea com a verdade e a ahimsa, não violência. Nenhum fim justifica os meios quando a violência se impõe. E a primazia da não violência sobre a religião. Isso aqui é fundamental no pensamento de Gandhi, porque a questão, qualquer postulado religioso extraído de qualquer texto sagrado, se não fosse consentâneo com a verdade, não deveria ser adotado, não deveria ser acolhido. Um exemplo básico, por
exemplo, se algum texto, né, dissesse, não, teria que matar alguém por isso, apedrejar, né? Então, não, isso não está correto, de acordo com o princípio de Satyagraha. Esses mesmos critérios lhe serviram também para apontar as imperfeições do hinduísmo e recuperar o sentido verdadeiro das escrituras hindus. O Gandhi ele era muito coerente com tudo que dizia e fazia. Então ele levava essa ideia não apenas para outros sistemas religiosos, mas principalmente e inicialmente para o próprio hinduísmo. A religião onde ele nasceu e que ele preferiu, vamos dizer assim, adotar como religião, até por uma questão de identificação, vamos dizer assim, às vezes necessitamos de um rótulo, né? E o Gandhi ele preferiu seguir as raízes dos seus antepassados, se bem que na verdade ele dá uma roupagem diferenciada ao hinduísmo, né? Como se houvesse a partir de Gandhi um hinduísmo distinto, característico. E ele também traz essa questão com relação a repudiar aquelas imperfeições da religião, que é o que faz todos os grandes líderes religiosos, né, e missionários que vêm realizar alguma reforma religiosa. Ele rechaça toda forma de sectarismo, intolerância religiosa. A renúncia era a forma da religião mais elevada e, portanto, o meio mais eficaz para avançar na senda espiritual. Ele também enfatiza muito a questão da renúncia e outros dos, vamos dizer assim, postulados básicos do pensamento oriental. Uma das suas inspirações, essa frase de Gautama Buda, conhecida por todos nós, né, que não deveríamos nos apegar a uma verdade apenas por fazer parte de uma tradição antiga ou por ter sido dita ou pronunciada por um mestre elevado. Não, mas somente depois de submeter, né, ao crivo da racionalidade é que poderíamos incorporar aquilo como verdade. Os passos hermenêuticos. Então aqui eu vou me deter um pouco mais, porque eu me baseei principalmente numa de suas obras chamada Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade, onde ele vai lançando os seus pensamentos e o texto, a princípio, ele parece um pouco solto, mas quando a gente começa a ler e a reler, percebe-se que há toda uma sequência lógica concatenada com o seu pensamento, ou seja, aquilo que ele introduz no início, mas ao fim vai ganhar muito mais sentido. Então, eu coloquei aqui como passos hermenêuticos de interpretação, porque, primeiramente, Gandhi, ele via a religião como base essencial de todas as religiões, todas as expressões de fé, né? E, portanto, não se referia à religião formal institucionalizada. Quando Gandhi está falando de religião, ele não está falando da religião no sentido institucionalizado, institucional, né? Ele está se referindo vamos dizer assim, a essência presente em todas as religiões, a religião sabedoria, né? Ou teosofia. Ele não utiliza esse termo, né? Mas ele, já no início ele deixa isso muito bem claro, que há um princípio, uma essência, que é a base, o fundamento de todas as religiões. Então ele utiliza o termo religião em seu sentido mais amplo, entendendo por religião a autorrealização ou o conhecimento do eu. A renúncia era a forma mais elevada de religião. Aqui a renúncia a tudo, né? A bens materiais, a renúncia o usufruto, né, de prazeres da vida, enfim, várias formas de renúncia. Só existe uma religião perfeita que se ramifica em várias, que seria essa religião sabedoria. Essa religião é perfeita, mas aqui ele utiliza a simbologia da árvore, né, é muito útil,
para compreender bem isso, porque essa árvore ela se ramifica em muitas outras, aliás, essa árvore se ramifica em muitos ramos, que seriam as diversas religiões. Eu coloco as raízes como sendo a base ética e moral da religião, das religiões, e a seiva, que é aquilo que nós não vemos, mas é o que dá vida à planta, seria então essa religião primordial, essa mística, também poderíamos dizer assim, que dá vida e que se manifesta nas expressões místicas de cada religião, como no sufismo, na Kabbalah, no cristianismo mais esotérico, mais místico. Portanto, todas as religiões humanas são imperfeitas e estão igualmente sujeitas a ele. Então, por quê? Porque são manifestações, expressões, não é, do próprio ser humano, e o ser humano é imperfeito. Obviamente que as religiões elas não podem ser perfeitas, teriam que ser imperfeitas também. Mas, um detalhe, porque todas elas, isso casa muito bem com o princípio da teosofia, porque todas elas estão em evolução e podem ser reinterpretadas. A gente não se pode adotar algo como estanque. Ele preconizava o princípio da igualdade igualdade de todas as religiões e o dever de tolerância mútua. Se todas eram perfeitas e estavam em evolução, então todas eram iguais, no mesmo patamar. Cabe a cada um eleger um critério para distinguir, se quiser, as mais elevadas ou menos elevadas, mas enfim, todas estão no mesmo patamar. E por isso havia um dever de tolerância mútua. Os livros sagrados deveriam ser interpretados mediante a aplicação da prova da verdade e do Ahimsa, que aqui nos referimos há pouco. O estudo amistoso e respeitoso das religiões do mundo é um dever sagrado. Isso é fantástico, porque ele nos incentiva, né, a realizar o estudo, né, de todas as religiões e seus livros sagrados. E coloca isso como um dever, né, é também um dado. O objetivo último das grandes religiões mundiais é a paz. Também diz. E todas as religiões são verdadeiras e todas encerram algum erro. Elas são verdadeiras e igualmente encerram equívocos. O exercício da fé é mais seguro quando há uma clara determinação em rechaçar tudo que seja contrário à verdade ou ao amor. Então, tudo aquilo que fosse contrário à verdade, também já afirmamos, o Ahimsa, e ao amor, aquele vai colocando outro elemento, e ao mesmo tempo até colocando como sinônimos. Aqui lembramos ao evangelista João, né? Deus é amor. Apenas Deus é verdadeiro e real, tudo mais é irreal. Outro princípio também de vários sistemas filosóficos da Índia, né? A questão da Maya, do mundo das aparências. Onde há amor, também há Deus. Aqui nos recorda muito o pensamento de Leon Tolstói, de quem ele também, digamos, bebeu na fonte. Um dos livros, depois da Bíblia, depois do Bhagavad Gita, da Bíblia, na verdade do Evangelho, né, do Sermão da Montanha, os livros de Tolstói vai também ter uma forte influência em Gandhi. E o único caminho para encontrar Deus é vê-lo em sua criação e unir-se a ela, servindo a todos. Aqui ele coloca o elemento do servir, porque para ele, Gandhi ele tinha uma necessidade premente de encontrar a Deus, e ele buscava isso incessantemente, através do estudo, através da meditação, através das suas práticas, através do seu ascetismo, através de suas orações. Mas esse desejo, essa sede de ver a Deus, como ele mesmo diz, face a face, perdurou durante toda a sua vida,
como algo que ele não conseguia lograr. E ele, então, diz, o único caminho para encontrar Deus é vê-lo na criação. Ele chega a essa conclusão, né, que Deus não poderia ser encontrado em templos religiosos, né, em igrejas, em templos sagrados, enfim, mas na própria criação e dentro de nós mesmos. Ou melhor, no outro. Existe um Dharma que transcende aos seguidores de qualquer religião e que estes devem observar, é o caminho do serviço. Então Gandhi ele vai dizer que somente através do servir é que se vai ter esse encontro com Deus. Por isso que ele é uma frase célebre de Gandhi também, que diz que eu não incentivo, dizia ele, né, a ninguém mudar de crença, ou não aconselho a ninguém mudar de crença ou religião, né, mas a permanecer na sua própria religião, porque através do serviço é o instrumento, através do qual o Brahmane se torna um Brahmane melhor, o muçulmano se torna um muçulmano melhor e o cristão se torna um cristão melhor. Aqui, falando do serviço, a gente tem que lembrar a Madre Teresa de Calcutá, que é um ícone também, e que fez um belíssimo trabalho na Índia, né? E Gandhi também tem essa frase, que eu já tenho visto também dita por outras pessoas, outros autores, que é: servir é minha religião. Então, que bela definição de religião, né? Entre tantas definições de religião, religare, servir é minha religião. O objetivo de vida, digamos, seu maior objetivo em vida, que se tornou sua aspiração constante, era alcançar a plenitude ou realização pessoal e ver Deus face a face. Enfim, alcançar o moksha, a salvação ou liberação dos hindus, mas dizia ter apenas vislumbres da verdade absoluta. Então é muito bonito isso, porque, como falamos antes, esse desejo dele de sentir Deus, ele vai tentando como se estivesse na escuridão, palpando, né, mesmo esse caminho. Ele vai então, através da metáfora, né, descrevendo Deus como um ser que é menor do que um átomo e muito maior que a montanha do Himalaia. Um ser que está contido numa pequena gota de água do mar, mas que nem os 7 mares podem englobá-lo. E esse Deus, ele diz que apenas, vez por outra, ele tinha esses vislumbres do que seria esse Deus presente nele. Mas que as suas faltas, os seus erros, ele apontava muito também, os seus defeitos. Isso é uma característica dos grandes mestres, né? E o impedia de ter esse vislumbre de uma forma mais plena, né? De alcançar essa plenitude. Aqui é a sua meta espiritual. A busca individual da verdade, Satya, tornou-se para Gandhi a sua principal meta de vida. Gandhi queria descobrir a verdade subjacente em todas as religiões. E depois de muito refletir, ele chega à conclusão de que a verdade é Deus. Aqui é também outro trabalho de hermenêutica que Gandhi faz para falar sobre isso. E levaria também muito tempo para tentar explicar, porque ele começa a refletir muito. No início ele afirmava que Deus é a verdade. Até nos lembra um pouco a frase que é muito costumeiramente dita pelos cristãos, né, que Jesus é o caminho, a verdade. E ele vai refletindo ao longo do tempo sobre isso e começa a perceber que a palavra amor, por exemplo, ela tem distintas acepções. O amor tem vários significados, né? O amor
fraternal, o amor universal, o amor filial, o amor conjugal, né? Enfim, várias formas. A palavra, quando falamos amor, nem sempre, a depender do contexto, estamos traduzindo o seu significado real mesmo. Dizia Gandhi, mas a palavra verdade, não. A palavra verdade, ela só tem um único significado. Ou é verdade, ou é mentira. Ela não permite uma multiplicidade de acepções, né? Então, ele percebe que a palavra verdade, no contexto do que ele quer transmitir, ela é mais, traz mais fidelidade do que a palavra amor, né? Então, ele vai e inverte, diz: a verdade é Deus. Apesar de ter elegido a crença hindu como roteiro de vida, na verdade a gente percebe que é uma mescla de ideias, não apenas o hinduísmo, mas o jainismo também é muito forte, né, em muitas das práticas que ele adota. Como roteiro de vida, o próprio cristianismo também, que o influenciou, Gandhi adotou uma fé pluralista e nutriu uma grande reverência às outras religiões, pois para ele todas as crenças constituíam uma revelação da verdade. O sábio pacifista dizia que só havia uma religião perfeita e verdadeira, com toda sabedoria. Aqui já falamos a alusão à árvore do jardim divino, né? Apesar de entender que todas as religiões são verdadeiras, ele considerava que também eram perfeitas, isso aqui já foi dito também. E aqui nós trazemos o símbolo da sociedade teosófica, né, como a expressão máxima dessa ideia de que a verdade é Deus, né, de que nada pode ir de encontro à verdade ou à violência. Então, essa máxima, ela sintetiza tudo isso, né? Não há religião superior à verdade. Quais eram as suas convicções? A crença na reencarnação, ou renascimento, nós não vamos nos deter aqui na questão técnica da palavra, né? Metempsicose, etc. Mas a crença, de um modo geral, na reencarnação. A essência da espiritualidade hindu, na verdade aqui a frase não está completa, mas Gandhi, ele absorveu, ele sorveu como ninguém a essência da espiritualidade hindu. É como se ele tivesse assim visto coisas que outros não viram. A resistência pacífica, que é a filosofia da Satyagraha, e o caminho da autopurificação só poderia ser alcançado através de um esforço contínuo para livrar-se das paixões mundanas. Essa é uma questão que ele vai trabalhar também exaustivamente, aí vai entrar a questão do jejum, da oração, que ele realizou, sabemos, vários jejuns, né, inclusive nos momentos mais críticos dos confrontos e dos conflitos na Índia. No momento também da separação, né, da Índia, quando a criação do Paquistão, né. A Bhagavad Gita na vida de Gandhi, como dizíamos, foi também assim, muitíssimo importante esse livro, porque fez ele despertar, né, para toda essa filosofia mais pura da Índia, né, das obras sagradas da Índia. E depois do livro do Bhagavad Gita, ele vai então conhecer a Bíblia, o Evangelho, né? Ele vai dizer que ele começou a ler a Bíblia, o Gênesis, até certa parte ele gostou, depois de um meio ficou ruim, mas o Antigo Testamento ele detestou. Acho que é a impressão que quase todos nós temos quando lemos, né? O Números, o Levítico, etc. Mas quando chega nos Evangelhos de Jesus, então ele
percebe que ali havia toda uma pureza, né? Toda uma consonância com aquilo que ele havia lido na Bhagavad Gita. Em muitos pontos parecem iguais. E, sobretudo, no Sermão da Montanha é que ele vai perceber como aquilo como sendo a alma do Evangelho. Ele até diz, também numa frase muito célebre, muito conhecida, que poderiam se perder todos os livros sagrados do mundo, mas se restasse apenas o Sermão da Montanha, então nada se perderia. Isso é muito bonito. Ele diz, o Sermão da Montanha foi-me direto ao coração. Ele realmente encarnou, vamos dizer assim, né, na sua vida, todo esse pensamento de Jesus, né, como diz, bem-aventurados os mansos, né, porque herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores, né, porque serão chamados filhos de Deus, né, os pobres em espírito. Né. Gandhi inspirou grandes figuras como Martin Luther King e Nelson Mandela, né, foram também dois grandes ativistas e líderes políticos. Né. E aqui nós foi um esquecimento, mas hoje, já pouco antes de chegar, lembrávamos também do Dalai Lama. Então aqui deveria estar o Dalai Lama, porque ele também foi muito influenciado pela filosofia de Gandhi, né, que o budismo está em sua essência também a prática da não violência, e o Dalai Lama também vai se inspirar em Gandhi para tentar apaziguar, né, todo esse conflito no Tibete, né, com a invasão da China, sem utilizar nenhum tipo de violência. Em alguma de suas obras ele diz que, inclusive visitou o memorial que existe na Índia, em Nova Delhi, né? Estão os restos das cinzas do Gandhi. Bem, mas Gandhi ele nos deixa muito mais, né, que um legado material, por ter sido esse grande arauto, pacifista, por ter sido esse grande líder político e espiritual. Uma coisa rara, reunir em uma única pessoa essas duas habilidades, né? Humberto Holden até chama ele de místico político ou político místico, que isso não é muito comum, mas o Gandhi, creio também o Dalai Lama, no mesmo sentido, reuniu essas duas qualidades, e ele nos deixa também, como um legado espiritual, essa grande contribuição sua à paz mundial, à tolerância com as religiões, com as pessoas, né, e a luta contra todo e qualquer tipo de discriminação. Me parece que esse é o grande e principal legado espiritual. Não foi apenas a independência da Índia, apenas a independência da Índia, né? Mas muito mais que isso, foi também unir o povo indiano, porque ele conseguiu também um feito histórico, algo raro, né? Em meio a todo aquele conflito, né? Ele conseguiu, de fato, realizar todo um transcurso, né, de uma situação política sem que houvesse tantas mortes e tantos conflitos e tantas guerras. Ele deixou essa contribuição porque hoje a Índia, apesar de ser um país com toda essa multiplicidade, né, cultural, onde há várias religiões convivem, essas várias religiões convivem harmonicamente, né, diferentemente de outros lugares do país onde há muitos conflitos. E Gandhi, ele foi um dos seus principais idealizadores e uma das principais pessoas que realmente contribuíram para que isso fosse assim.
como é hoje. Lamentavelmente, foi brutalmente assassinado e, paradoxalmente, ou ironicamente, né, por um hindu, um fanático hindu, obviamente, que não compreendeu bem a grandeza de seus ideais e, logo depois da proclamação da independência da Índia, né, que Gandhi preferiu não participar. Nesse momento ele preferiu estar apaziguando os ânimos, né, construindo casas para pessoas necessitadas. Mas poucos dias depois ele é então assassinado. Né? E Gandhi então ele deixa esse legado também essa renúncia que aqui essa foto ela expressa muito bem isso, né? Porque a roda de fiar era um dos seus instrumentos que ele mais utilizava. Ele inclusive diz que era um instrumento que deveria representar, que simbolizava a Índia, deveria estar na bandeira indiana. Né? E esses poucos pertences que deixou, né, como herança. Né? Um óculos, uma roca de fiel, uma cabra que dava leite, que nem era dele, era do vizinho. Né? Enfim, quase nada. Né? E ao mesmo tempo, quase tudo. Né? Mas o Gandhi, me perguntavam outro dia qual teria sido o momento de sua iluminação, o colega Teóso, e realmente eu não soube precisar em que momento isso teria ocorrido. Fiquei refletindo se a iluminação de Gandhi teria sido já na infância, quando ele ouvia as orações e litanias religiosas do hinduísmo, da boca de sua mãe e das pessoas que frequentavam a sua casa, ou se sua iluminação teria se dado quando ele, pela primeira vez, leu o Bhagavad Gita e ali viu perfilhar na obra a figura de Krishna, ou se quando pela primeira vez conheceu a Siddhartha Gautama, também através das narrativas budistas. Eu não sei se ele teria se iluminado quando justamente foi retirado de um trem na África do Sul, forçadamente, né, por uma questão discriminatória. Não sei se Gandhi teria se iluminado em um outro momento, ao presenciar algum tipo de injustiça, até mesmo praticada por um de seus compatriotas, ao verter sangue de inocentes. Eu não sei se Gandhi teria se iluminado no momento, até penso que talvez no momento da morte, quando ainda no último alento ele tem o tempo de pedir perdão ao seu ofensor, ao seu assassino, e pronunciar o nome Rama, Rama, uma divindade que é a manifestação de Deus. Mas acredito que Gandhi já nasceu iluminado. Na verdade, ele já trouxe essa luz desde o nascimento. Acredito, como ele afirmou em um belo pensamento também, que quando um único homem, um único ser, uma única pessoa se ilumina, todas as demais, toda a humanidade é iluminada. E Gandhi, ao acender essa chama aqui na Terra, ele também nos iluminou e será sempre um achote da esperança, da liberdade de expressão, de pensamento e da paz, que é tudo que almejamos. Albert Einstein, e eu vou concluir, ele diz que daqui a alguns anos, as próximas gerações dificilmente vão acreditar que esteve aqui na Terra, que caminhou, né, entre nós, um homem como Mahatma Gandhi. Isso é realmente muito profundo e verdadeiro, porque
no momento em que vivemos hoje, uma crise mundial, né, uma crise de valores em todos os campos, e que tantas guerras são deflagradas, realmente parece que no futuro Gandhi vai ser mais um mito, né, vai ser considerado mais um mito, ou alguém que realmente não esteve aqui em carne e osso. Então, como ele mesmo disse, eu acho que para falar de Gandhi nós não precisaremos de muitas palavras. Ele que tanto falava no silêncio, praticava o silêncio, então eu concluo com a frase dele dizendo que minha vida é minha mensagem, a sua vida fala por si. Obrigado a todos.